aí, tudo bem? Boa noite, Falopa. Tudo bem? E uma boa noite para todos aqueles que estão nos acompanhando aí também. Uma satisfação muito grande estar aqui de volta aqui, né? Legal te receber aí. Nós vamos fazer uns 45 minutos que eu chego da internet para fazer um trabalho aí que a minha senhora está estudando, fazendo uns cursos aí, então eu acho até bom porque mais de uma hora isso aqui é duro. Não, não, tudo Curso, bem. nós vamos lembrar aqui do grande Zagallo. Ontem eu falei num programa do Zagallo também, hoje eu queria falar do Zagallo de novo. Zagallo marcou muito também na minha carreira, foi um professor para mim, e convivi um pouco com ele, com o Chiró Parreira, que está aí no Rio. E ele me apoiou, me motivou quando eu estava na África, no Camarões, né? Ele com o Chirão mandaram um telegrama lá, me cumprimentando pela federação. Eu fiquei muito orgulhoso, contente, porque eu sabia que eles estavam me motivando. Que eu avisei o Chiró que eu estava na África. Outras oportunidades, eu fiz algum trabalho para ele, eu vou falar. Eu queria que você, que é o nosso convidado, pode falar bem que conviveu com ele aí no Rio, conviveu com a seleção de 70 aí na Urca. Esteja à vontade, Curtis. Você fala da sua carreira primeiro um pouquinho aí, que o pessoal já sabe de cor e salteado da nossa carreira, mas Tá certo. vai lá. É, minha carreira eu comecei aqui na Escola de Educação Física do Exército em 66 e em 70 eu comecei a trabalhar no futebol. Eu fui auxiliar da preparação física da Copa de 70, que a escola participou muito com todo o trabalho que foi feito, a Escola de Educação Física. Então nós fomos como auxiliares, e o Zagallo, era o técnico, o Parreira, Chirol, Coutinho, o Carlesso era o treinador de goleiros, e o Cláudio Aguirre também, um amigo que trabalhava comigo lá Um no grande amigo futebol. nosso. Então, é isso. E aí começamos, e aí passei por uma fase pelo basquete também, em 77, com a seleção brasileira, e até 79, e a juvenil também daquela época. Mas no futebol, de 80 até 86, eu fiquei mais na CBF como preparador físico da Sub-20. Ali nós conseguimos ser campeões sul-americanos em 83, Mundial em 83 no México, e em 85 nós continuamos e vencemos o bicampeonato em Moscou. Então, foi uma situação que nós ganhamos o bicampeão sul-americano e bicampeão mundial. E essa turma toda que estava junto com a gente, esses que saíram campeões em 94, e estão espalhados por aí, todos eles primeiro time. Então, é uma fase boa, porque Passaram trabalhar por com você, a na mão de base, vocês. formar esses jogadores é muito importante. Ô, E depois eu tive um tempo grande fazendo alguns trabalhos aqui no Brasil, tive lá por Manaus, Fast Club, Rio Negro. Depois eu fui para o mundo legal. árabe e lá eu fiquei várias temporadas, fiquei uns 12 anos lá, mais ou menos, troquei em 5 países do Golfo. E depois, voltando para o Brasil, eu fui dirigir o Fluminense, eu fui como preparador físico Eu em lembro. 87, e depois o Sebastião, que era o técnico que me convidou para ser o O preparador Araújo. físico, aí isso, ele foi para o mundo árabe e eu assumi a equipe, então eu dirigi a principal do Fluminense em 87 e 88. Depois disso, aí eu fui lá para fora mesmo, lá para o lado do mundo árabe, e lá fiquei rodando esses países. Voltando para o Brasil, passei um tempo aqui e depois voltei e fui para a África. Então, foi 2002, 2004, Uma pergunta para você, 2005, Curtis. 2003, 2004. Uma pergunta para você, só para não passar em branco aqui. Você, como estava no mundo árabe, já que nós estamos homenageando o Zagallo, você teve com o Zagallo no Kuwait ou ele tinha saído? Não, ele já tinha saído, porque o Zagallo e o Parreira
Eu tive no Kuwait em 89. Sei. Eles já tinham passado por lá, inclusive ele, o Zagallo, o Didi, o, o Parreira, o Zagallo, o Didi e outros treinadores também que foram iniciaram esses trabalhos com o mundo árabe. Mundo Depois árabe. disso, então, foi uma quantidade muito grande de treinadores para o mundo árabe, porque a intenção deles é melhorar o nível técnico das equipes deles. Então, eu E tive, o Zagallo esteve lá no Kuwait, depois como aí essa live a encontramos gente ele várias dá vezes. informação, Curtis, o interessante, o mercado foi praticamente aberto por esse pessoal. Eu também tive a sorte de ser um pioneiro lá no Catar. O primeiro que desceu do avião lá foi o Silas, grande amigo, Silas Isso, de Oliveira, o Boca, conheço. era Encontrei amigão que foi no Vasco. E, e, essa abertura de mercados, se não me falha a memória, acho que o Didi foi um dos primeiros, Paulo Amaral. o Didi. Depois também teve o Zagallo, o Parreira, depois veio também quem esteve bastante tempo lá foi o Tele. O Tele também Ele, foi sei, na Arábia no Arlim, Saudita. Na Arábia Saudita ele teve bastante tempo lá. né? Então, isso aí ficou numa época assim que o mercado brasileiro e o que os árabes estavam oferecendo foi muito importante também para os treinadores brasileiros. Agora, por que você acha que não continua? Vou cortar o caminho em algumas coisas aí para estar pingando a bola aí. Por que você acha que o mercado está, não digo difícil para o brasileiro, tá? Vou falar que está difícil, estão indo jogadores para lá, só que diminuiu. Eu me lembro que no Catar, Emirados, e eu fui levado por um empresário famoso aí no Rio, que era amigo, como é que é, o Zacur, Elias Zacur, que levava uns times para excursionar. E por que o mercado ficou difícil? O Elias Zacur falava para nós: É, vou abrir mais um mercado ainda aqui no Emirados agora. Conheci o Zacur também, foi um empresário que levou muita gente lá para fora, jogador e treinador Morava em também. Copacabana. Isso, ali no meio. Mas o que acontece é o seguinte: quando fui para o Kuwait em 89, nós tínhamos mais ou menos quase tinha 18 a 20, uns 20 treinadores trabalhando em vários clubes e na seleção do Kuwait também. Então, nós formamos vários treinadores em vários clubes de lá. Então, e no Emirados mesmo, quando eu tive em 86, e naquela época, 86, 87, inclusive o Parreira foi técnico da seleção lá do Emirados. Então, essa época e tinha muita gente lá também trabalhando. Agora, o grande problema é o seguinte: o árabe ele se liga muito, ele é muito vaidoso, e ao mesmo tempo ele se liga o seguinte, em resultados. Então, o que acontece? Ele vê a seleção brasileira, quando estava bem, aí chamava vários brasileiros para lá. A seleção brasileira foi campeã, abriu o mercado para lá. Quando não estava bem a seleção aqui, os campeonatos aqui, principalmente a seleção, então eles começaram a ir buscar na Iugoslávia, que estava aquela época com dificuldades, Croácia, e os treinadores vinham com qualquer valor, e o brasileiro era eu lembro diferente, era um disso. pouco mais caro. É verdade, é Isso. fácil. E outra coisa, iam buscar na Inglaterra também, teve vários treinadores da Itália, desculpe, da Inglaterra, e também da Alemanha, né? Agora, só que a Alemanha Agora, fazia viu, um. Curtis, é interessante isso que você está falando, porque o pessoal que está assistindo, algum treinador, preparador, e eles também sonham em ir para lá, claro, e eu acho legal. Tudo é válido, é um desafio também que é matar um leão por dia. Agora, eu estava na área da China, lá em Mianmar, essas coisas, ali em Singapura, jogava torneio na Indonésia, eles entraram também ali, porque era fácil pela Europa, da Croácia da Croácia, por exemplo, ir para o mundo árabe, ir para a China, ir para esses lugares. Isso. Não é um fato também que aí caiu o preço para eles
não sei, e a situação deles também era dura, então eles aceitavam qualquer condição. Eles aceitavam e tinha bons treinadores também. Sim, Mas o iugoslavo, ele vinha para lá, e talvez até às vezes sem família, por causa das guerras que estavam lá naquela época, é. estava mais ou menos um período que ficou, e eles vinham por qualquer situação. O brasileiro, quando nós íamos para lá, o, a situação de contrato era uma, nós queríamos um apartamento para cada um da comissão técnica, eles davam um carro para cada um, É. tudo isso para dirigir lá. E a Iugoslavo, eles vinham e aceitavam, às vezes, ficar 3, assim, num apartamento só, a despesa caía muito. E o valor também do salário deles era bem menor, porque Vocês estão eles escutando, aceitavam pessoal, muito interessante o que o curso está mencionando. Não pode continuar. isso. E, e além disso, quando aconteceu essas várias passagens, né? Quando o Brasil está bem, campeão, aí eles vêm buscar treinadores aqui, o mercado abre. Quando não está bem, aí eles correm para outros lados, para a Europa. É. Agora, no momento, nós temos poucos treinadores trabalhando no mundo árabe atualmente. Então, é essa situação. Outro gancho, nós vamos falar do Zagallo, tem uma história do Zagallo com a Arábia, comigo uma delas, que ele estava no Emirados e eu estava no Camarões, quando eles me cumprimentaram, mandaram um telegrama lá e tal. E aí eu tinha ido para a Itália, fazer programa da UEFA, aí eu tinha ido para outros lugares, mas na Itália eu sabia que ia ter uma festa com o doutor Avelange já nos anos 90, né? 89 teve um jantar num castelo lá. Eu fui convidado, fui também. Aí encontrei Zagallo, Chirol e mais um dirigente do Cosmos de Nova York, Clive Best, que eu conhecia ele, Clive Toy. Ele que fez o contrato com o Pelé, com o Cosmos, e depois ele virou também diretor na CONCACAF, onde eu estava. E eu conheci o Clive. E o Clive apresentei para eles. Aí nós sentamos numa mesa para conversar, damos muita risada. E uma das histórias, eles falaram: como é que você saiu do Camarões, Paulo? Porque nós saímos de lá chateados. Estamos chateados porque eles ganharam a qualificação para a Copa da Itália, e aquele jantar era referente a isso. Mas a casa que eles mereciam ganhar deu para todos eles lá, eles não tinham direito. Então ele estava cabreiro. O Mário Lobo Zagallo estava cabreiro junto com o Chirol. Eu imagino, porque é chato um negócio desse, eu já tive um problema desse com outro lugar que eu trabalhei, entendeu? Não estava constando um negócio lá, mas eu tinha direito, e o soco deles tinha muito mais direito, classificar para o Mundial. E aí eu falei para ele, falou: como é que você resolveu o teu? Eu falei: não, o meu acabou um acordo e acertaram comigo algum din-din. E aí ele falou: pô, ô Tirol, ele tá mais esperto que a gente aqui. Então a gente dava risada pra caramba. Agora, o curso, pode continuar nesse meio a gente falar da nossa carreira? Tá indo legal pra caramba a live. Você entrando muita gente. Entrou amigos aí meus, tal, que não dá nem para lembrar o nome, tá entrando. O curso, você que você acha, quando que você teve a primeira vez com o Zagallo? Foi lá na Urca? Foi na Urca, deixa eu explicar, que é a Escola de Educação Física do Exército, pessoal. Era um campo, a concentração, tinha tudo lá. A escola sempre teve um contato muito grande com o futebol, com os esportes. Né? E nós que servíamos lá nas cadeiras de esporte, da formação dos oficiais de sargento lá, então o que acontece? Nós passávamos à disposição. Inclusive, o Exército, naquela época, ele autorizava a nossa passagem, e nesse período a gente ficava afastado. A gente ia para... Opa, desculpe aqui. Deixa eu só aproveitar teu gancho. Lá na Itália está entrando aqui o Christian Paris. Ele foi meu centroavante,
num time da terceira divisão lá. Buonasera, Christian. Condolência pela morte di Gigi Riva, un amico, e anche voi, sono tutti amici, um abraço, saluto. O Kurtz vai cumprimentar você, quer falar na língua que você quiser, Kurtz, pode falar. Ok, um abraço, né? Porque a Itália... Um abraço para o Renato aí também. É? O Renato está aí. E a Itália foi a... Graças, ele agradeceu aqui. Eu e minha esposa, quando passamos pela Itália, ela era para ela e para mim, era número 1 para escolher para voltar lá, para passar umas férias. Né? Acabamos voltando. Aqui é uma diferença. Os dois gostam. Mas é interessante, quando eu trabalhava no mundo árabe, na época de Zagallo lá no Kuwait, eu saí de Bahrein e tal, porque o Zagallo andou ali também, andou jogando com a seleção quando eu estava em Oman, eu me lembro do Kuwait. As férias passava na Itália. Sono andato in Italia, Christian, durante a minha vacanza. Quando eu andava na Itália nas férias, eu ia comer em tudo quanto era restaurante, cara, porque a comida era boa. Cibo é bravíssimo em Itália anche, Paris. Kurtz, você estava falando, eu te cortei. Você pode dar uma continuidade aí? Vamos falando do Zagallo, vamos lá. O Zagallo, eu tive esses contatos todos e principalmente aqui eu tive... depois que eu voltei para o Brasil, que já praticamente já estava fora das 4 linhas, eu aqui mesmo passei uns 12 anos como vice-presidente do Sindicato de Treinadores de Futebol do Rio de Janeiro. Eu e o Amaro, que era o presidente, um amigão lá que nós ficamos juntos. Então, o que acontece? O Zagallo era uma pessoa que para nós, era muito importante para tudo, né? Era uma pessoa, se você for falar do Zagallo aqui, é imensurável as qualidades que o Zagallo tinha para trabalhar, para se conviver, tudo isso. Então, ele tinha uma convivência muito grande, ele tinha uma empatia muito grande também, então era uma pessoa que deixa muitas saudades. E lá no sindicato, nós tínhamos, então, passamos a fazer um almoço no final do ano com todos os treinadores e os campeões daquele ano, de todas as categorias. Vocês me convidaram, eu fui. Você teve lá, isso. Aí do dente de leite até o principal, e às vezes, se fosse época de Copa do Mundo, se fosse campeão, recebia um troféu. Esse troféu era um troféu de cristal e foi colocado o nome de Jorge Lobo Zagallo, né? Legal, eu lembro. Paulo Jorge Lobo Zagallo. E além disso, o Zagallo foi considerado e eleito lá pelos treinadores todos como ele era o patrono dos treinadores, ele era o presidente de honra do sindicato. Então, tudo isso foi uma participação muito grande que nós tivemos, inclusive prestamos algumas homenagens para ele, claro, em vida, mas, inclusive, tem uma parte importante que até fiz aqui uma homenagem para ele, colocando, onde estava entregando uma camisa para... Até essa camisa está mostrando ali na chamada de hoje da propaganda aí, foi para jornalistas isso aí. Kurtz, só o Christian está perguntando quando torni, Marcos? Eu não so quando torno, sou um profissionista, però estou com nostalgia di voi. Dá um saluto a tutti i giocatori e amici ali, a família. O Kurtz, e aqui o Paulo no Brasil também entrou, o Renato Kurtz, eu te falei. Eu queria falar dessa apresentação que você falou do Zagallo, que ele era o presidente, claro. E aí que o
o Amaro e você deve ter me recomendado lá para trabalhar aqui em São Paulo para a Claro. escola de treinadores lá do Rio, que era muito grande, que era sindicato, muito legal. E aí ele falou, para você é o presidente. Aí eu lembrei do Zagallo. Eu falei, eu não. Eu acho que você, Amaro, não vai falar isso que eu sou presidente, que presidente é o Zagallo. Ele falou, inteligente, o Amaro falou, ele é o presidente no Brasil todo, e você fica em São Paulo. Presidente de honra de São Aí eu fiquei Paulo. contente, Verdade. vocês me arrumaram a carteirinha, para mim foi uma homenagem aquilo, fiquei É, contente de dar com aula para certeza. vocês. Não, Parou o sindicato, Curtis, por e enquanto está unindo você entrou ao bastante pessoal no lá do outro nosso lado. quadro lá de. Você é o nosso quadro de palestrante sempre, toda vez que podia, você estava lá com a gente. Obrigado. Então, é muito importante. Você estava aqui com a gente, eu estou no Rio. Então, o Zagallo, então, era muito importante para Oh, todos. Então, ele participava de todos esses encontros e essa almoço, essas Eu, homenagens. E nós, eu lembro então, dele resolvemos no Bangu. Ele trabalha num clube mais humilde, que era o Bangu. O ele Chirão me trabalhou. chamou, fui lá pro treino. E eu fiquei com eles. E, Em vez de eu ficar longe, não, falou, rapaz. Você senta aqui, eles analisando lá o time no treino. é, E eu recordo que chegou um goleiro lá, até bom falar o nome dele, porque eu era moleque, me chamava atenção. Naquela época eu torcia pro Palmeiras, o Aníbal, e era amigão deles. Aníbal foi um goleiro do Palmeiras nos anos 58, mais ou menos. E, e eu lembro que eu estava sentado lá com eles, e eles são legal, abertos comigo, foram muito legal. E ligado ao Zagallo, o Chirol me ajudou também a ir para o Emirados, né? O professor Teixeira e o Chirol conversou comigo. Agora, Curtis, o Zagallo, você chegou a ver treinamentos dele na seleção? Onde você viu e que já começou a te falar, poxa, ele é dedicado, ele é isso, que ele me transmite muito isso. Pode falar. é, o Zagallo, inclusive, é uma das qualidades grandes que é muito difícil você ter. O treinador tem que se preparar muito para essa área, porque o Zagallo é como dizem no futebol, ele via o jogo, né? Boa. Ele já antevia o jogo. Então, ele no banco, o trabalho tático dele é espetacular. Pô. Então, ele sabia como uma mexida no time, uma mudança tática, alguma coisa, ele sempre foi muito bom. Eu E outra recordo coisa, dele invicto com o Botafogo, ele armou um time. Acho que era não sei se era aquele timaço do Botafogo, não. Que isso, tinha Gerson, o cara era depois, ele ficou invicto também. Eu me lembro que era negócio de 40, não sei se é isso aí o número de padrão, ou mais que 20, e anunciava, o Zagallo está invicto. Eu lembro que ele jogou o campeonato tipo brasileiro, qualquer coisa assim. O curso, deixa eu só comentar um negócio com você que é importante para a palavra estratégia lá da nossa live. Eu, por exemplo, você vai, veja que você concorda, não concorda, pode falar, e acompanhando o Parreira também, fazendo apresentações, eu vi tudo isso. E na televisão, e no meu livro, falo muito do Zagallo, no sentido de que eu mostro a tática de 58, 62 e 70. Eu, por exemplo, em 58 ele voltava, começou a voltar ali, e criou uma situação do 4-3-3, na minha opinião. Ele foi um dos. Está cheio de percursor, mas ele é um dos práticos que voltavam para ajudar o meio de campo. 62, aí você fala. 62 ele já foi mais direto ali e que funcionou. E foi muito importante o pessoal que nos acompanha a saber que esse trabalho tático foi muito, muito importante. Para mim, para você, para todos, quando vai treinar um time, você quer fazer um ponto a voltar, a gente lembra do Zagallo. Se eu vou dar um exemplo, às vezes, para um mais experiente, faz a função do Zagallo aí, um que mexe na área, bem tostão, faz um tostão aí. Eu usei algumas vezes isso aí. O que você acha da evolução do sistema tático com o Zagallo, ali de 58, que legal que ele ajudava o Didi,
o Dino Sani, o Zito, quando jogava um deles lá. Nossa, O senhor. que você acha? É. Olha aí, ó, Paulo Zagallo está na linha. Vamos mandar um abraço para ele Ô, aí. Paulinho. Paulo, um abraço, homenagem a seu pai aqui, meu e do Kurtz. Saudade Paulinho, aí. um abraço, Paulinho. Legal, Nós estamos Paulinho. aqui. É uma satisfação muito grande estar falando do teu pai aqui e os agradecimentos que nós temos todos por ele, pelo que ele fez pelo futebol nosso e tudo mais, né? Então, um abraço, Paulinho. Verdade, eu endosso, e seu pai me chamou muita atenção no sentido tático, Paulo, e como pessoa. Vou aproveitar o Paulo aí, que ele era muito agradecido, muito humilde num ponto de reconhecer quem fazia alguma coisa. Eu levei o scout lá nos Estados Unidos para o Parreira e para ele, que eu estava no Camarões. Meu lateral fazia uma jogada, tinha 8 jogadores meus na seleção, mas jogavam 4 titular. Ele tinha uma jogada no primeiro pau, tinha coisa, eu desenhei, escrevi e tal, bonitinho, e levei para eles. O Zagallo, não sei como ele soube que eu estava na porta lá falando com a mulher lá que tomava conta, aqueles seguranças que é normal na Copa do Mundo, e o crachá meu tinha vencido. Acho que aquele dia, mas venceu, não dá. Aí eu falei, não, eu queria entrar, falar com o Zagallo e tal. Você sabe o que eu escutei lá dentro? Aí é um milagre. Ô, Falopa, vem aqui, pô. Aí ele... Aí eu fui lá, ele falou, queremos agradecer você. Ó, todas essas entradas para você entrar, todo jogo que você quiser aí da Copa do Mundo. Aí a moça lá da portaria já não pediu mais crachá nenhum aí. Aí eu ia pro treino com eles até que o Avelange chegou, a FIFA me identificou e eu fiquei na Copa. E a outra que seu pai, vou aproveitar que ele está aí, teu pai, quando eu arrumei umas fitas de técnica da Escócia, na UEFA, que até hoje eu sou licenciado na UEFA, presto o exame e tudo, o que é legal você não ficar parado, né, Kurt? Você não para num tempo, não. Isso. Aí eu arrumei essa fita e mandei para ele de Trinidad. Eu estava em Trinidad, viajei para a UEFA, voltei para Trinidad, mandei. Quando eu chego na minha casa, no Brasil, no meu telefone, estava, falou aquela voz do Zagallo. Falei, pô, mas é o Zagallo, falou. Eu queria te agradecer muito. Você foi muito gentil. O material que você mandou para nós foi muito importante. Tinha jogada, tinha alguns treinamentos, alguma coisa assim. E certamente o Parreira também passava mais coisas até para ele. Mas, Paulo, um abraço aí. Você é bem-vindo. Um outro dia eu faço live com você. Tá bom? Eu só não ponho você aqui dentro, que pode desmontar a live. Põe 2, já fica tremendo aqui, pode cair a linha. Pode falar, Curtis. O Zagallo, inclusive, nessa parte eu falei da parte tática, tudo isso, mas ele foi muito importante nessa mudança que você falou, porque de 58, naquela época, 58, 62, aquela época, só se usava a evolução naquela época, que era o 4-2-4, né? Então, era o 4-2-4. E ele passou, ele era ponta esquerda, então ele ia, os outros jogadores iam e só corria naquela lateral, e ele passou a voltar para marcar, ajudar o meio de campo. Ele voltava e atacava. Então, isso aí foi uma mudança dele. Ele passou para o 4-3-3 naquela época, né? Então, ele passava para o 4-3-3 e ele voltava para marcar o meio de campo, ajudar o meio de campo. E 58, 62. E ele, com isso, ele teve inclusive uma excelente, na época da Copa de 70, foi quando ele alterou o sistema. A seleção vinha jogando com o João Saldanha a classificação para o Mundial. Aí ele meteu o Ribelino. Ele estava jogando num sistema. E o Zagallo, praticamente, ele formou um time do meio para frente, só praticamente com jogadores de meio de campo, atacando, era o Rivellino, era o Pelé,
o Jairzinho, né? Então, aquela turma toda que ele fez jogar dessa maneira, né? Então, isso foi muito importante, pô, Ô, na, na época. Putz, quando eu falo no meu. Aqui tem uns Galo no meu livro aqui, Ah, eu consegui é através isso, né? também do Paulo, que eu quero agradecer aqui, ao irmão dele, a ele, e que foi possível dar essa Importante. moral para mim no meu livro. E que tem você também fazendo uma opinião legal sobre o livro, que eu vou ler de novo. Sempre vou ler, porque para mim é motivo de orgulho e preciso vender meu livro. Tem o Pelé fazendo o prefácio e o Curtis dá a seguinte Pô, palavra do livro. Está aqui o livro, ó. Um livro tão abrangente, tão informativo quanto ao mundo tático, técnico, estratégico do futebol brasileiro. Resumiu legal. Com esta bela publicação, você, professor Marcos, inclui um seleto grupo de treinadores que publicaram livros sobre o futebol pentacampeão do mundo. Um abraço do amigo Curtis. Sensacional. Mais uma vez, obrigado, Curtis. é, E o livro mostra a tática, mostra aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui o Brasil com o Zagallo aqui. O Zagallo, claro que tem. Aqui ele está voltando, ó. Está na parte da defesa aqui, está voltando. Ele está voltando, está aí o desenho. isso, Como o Brasil se movimentava. Eu achava aquilo tão importante, né? Porque aí, por exemplo, em 62, eu me lembro que o Amarildo caía do lado esquerdo lá, deu uns dribles lá, e nossa, aí o Brasil acabou virando, ganhando o jogo. isso, E é legal ter um jogador como o Zagallo. O Zagallo, além de ter técnica, né? Mas ele tinha muita garra. E era, isso. o apelido dele, Formiguinha. É, É, porque corria muito, né? Ia lá, voltava, marcava. É, ele então, tinha, muito ele importante. tinha que dar certo no mundo árabe também, que ele deu, porque ele ali não é mole viver tanto tempo. Você viveu ali, eu também vivi bastante. Você tem que ter um temperamento para situações que surgem, até extra-campo, né? Que essa é importante. E o Zagallo foi um fenômeno. E era duríssimo também. O pessoal pensa que ele não escalava time, não sei, isso não existe, não tem, não. Você presta atenção que teve jogo na Copa do Mundo que eu vi ele entrar no campo. Perdeu. O, o Chirol entrou lá correndo, puxou ele e tal. Porque o cara, o Isso, juiz aprontou alguma lá. Mas o Kurtz, quando você via ele trabalhando lá na Urca, ele fazia treinamentos físicos, eu me lembro que passam muito filme do físico. Um treinamento técnico também, eu vi um pedacinho. Você acompanhou bastante coisa. E algum coletivo, acompanhei. você viu É, coletivo? Como é que ele ali foi era no uma, coletivo? ele era uma excelente, né? O coletivo dele é igual esse que nós fazemos, né? Mas vamos repetir a jogada, tudo isso, porque é importante. O jogador brasileiro não gosta muito de repetir. Ele repete uma, duas, três vezes, mas lá fora, o mundo árabe, e lá mesmo na África, principalmente, que o pessoal aceita muito, então você repetia várias vezes aqueles exercícios e o jogador continuava fazendo a posição certa, né? Então, o que acontece? Aqui você tem que, a parte tática, o coletivo o jogador gosta de fazer. Isso é, todo mundo, coletivo, dois toques, né? Aí, quando agora fazer o tático, e mexe aqui, vai ali, manda um aparecer aqui, o outro ali, vai fazendo essas jogadas, já o pessoal já não gosta muito, né, o jogador brasileiro. Mas mesmo assim tem que fazer porque o futebol ele é com os 11. Se você não fizer um coletivo, o futebol é coletivo, ele não é esporte individual. Então, depende um do outro, né? Então, isso é importante fazer. Agora, com relação essa parte de tática, tudo isso, lá fora o pessoal respeita muito, né? Porque principalmente, inclusive, o treinador brasileiro indo para a África, indo para esses o mundo árabe, tudo isso, então
eles respeitam muito o que você fala, o que você diz, o que você treina, eles seguem à risca isso tudo. Como também é o Japão. O Japão, então, mais ainda, né? O Japão, os treinadores que foram para lá, o que mandar fazer, eles fazem. Não tem o Ah, é. Japão, Coreia, o negócio deles é mecânico mesmo. Tem Então, o uma jogo história engraçada aí, Curtidor, desse que o Japão. Ele fala, eles fazem mesmo, que eu trabalhei na Goya Toyota e eu ia treinar. E eu estou treinando chute, né? Jogada para chute e tal. E eu ajeitava a bola para os caras. Passava, eu devolvia, aquele treino de finalização. E aí eu, ele me dava a bola e já estava lá quase na marca de pênalti. A ânsia deles tal. Aí até explicar, até isso a gente foi lá consertar para eles. Aí eu ameaçava dar, não dava para você viu onde você foi. Dá um tempo, vê a bola onde ela vai. Dá uma olhadinha, isso. não sai antes querendo adivinhar. O tempo é importante, né? É a manha também, né? Aí é uma manha. O Curtis, você vê quanto foi importante o Zagallo no nosso futebol. Ele não só e é respeitado e é um recordista, né? É, Ele foi campeão como quatro vezes treinador, campeão como jogador, mundial, né? treinador e coordenador. Isso. É, Quatro ele, vezes é o único, ele, ele é o bate com o único no mundo, né? Beckenbauer, ele com mais um, com o Deschamps, da França. É, Mas, no fundo, ele fez função a mais que os caras. isso. Que o Beckenbauer também, que está no céu. O Beckenbauer e Deschamps também dois excelentes jogadores, é muito forte. O Putz, Deschamps, na bom, Copa do Mundo, ele já era o técnico da França quando ganhou do Brasil, né? Mas ele jogou muito tempo. Então, o, Manuel o Santos está Beckenbauer. aqui, né, preparador físico, Daniel Siles, que não perde uma live nossa aqui, o Oh, que Emerson. beleza. Um abraço, amigos. O Muito Manuel bom. trabalha no Rio aí. Alô? Tá. Curte, eu fiz uma brincadeira aqui e começou a dar certo. Uma brincadeira séria, vamos dizer assim. Eu montei uma seleção do céu. Uns caras deram risada, eles são do céu. Verdade. Ah, é, você vai rir também. Eu vou escalar aqui, e às vezes eu dou reserva, que é grande nome. Então, pô, Gilmar Castilho, Carlos Alberto, Djalma Santos, mas Carlos Alberto, titular. Mauro, Roberto Dias, para mim, quarto zagueiro. Newton Muito Santos. Aí bom. você põe as tuas à vontade. O Orlando, espero o Roberto Dias por meio tempo. Didi, Zito, Didi, Zagallo, o Zagallo na meia, seria um meia ponta aqui. Mané Garrincha, Coutinho, Zizinho ali brigando com ele, Pelé e um ponta que eu gostava do Brasil também, que era canhoteiro. É, É o tempo. Muito você, bom. você, você não vai conseguir, acho que, pensar agora aí numa escalação. Eu pus o Mauro, Bellini reserva, pus o Roberto Dias, o Orlando. Claro que isso aí, Mané Garrincha, Julinho, que parou o Maracanã lá uma vez. Isso. Tem tantos, tem Jairzinho, mas aqui é para quem está no céu. É Deixa eu deixar do claro. céu. Ele não Pessoal do entrava. céu. O Zizinho. O Mundial. Que, fala você, pode O falar. Zizinho. O Zizinho é um excelente jogador, né? Ele, daquela época. Agora, o negócio é que você fazer uma Copa, como dizem, escolhe a Copa de 70, escolhe a melhor Copa, 82, um fala Isso. 82, outro fala em 70. Aí, o que acontece? É difícil, porque isso são gerações. A Copa de 70 foi uma geração, o futebol era diferente, né? Então, é gerações que você forma. Você tem que formar uma seleção em cada geração, né? Porque a mudança, hoje, por exemplo, o futebol está mais velocidade, a marcação é mais forte, tudo isso. É, Então, melhorando a preparação física. Hoje, antigamente tinha que fazer as coisas, tinha que adaptar, fazer. Hoje em dia está tudo com a tecnologia está muito grande, a parte médica cresceu muito, o controle do jogador, ele controla com esses aparelhos que ele faz o jogo, depois do preparador físico tem todos os resultados que ele precisa.
Então, isso é muito importante, né? Agora, nessa geração aí fica difícil. Eu acho que de 70, eu considero, era um grupo também que levou a Forte. sério e foi querer, Pô, eles fizeram um pacto de iam ser campeões. Inclusive, chegaram para o Gerson e disseram assim, Gerson, reduz teu cigarro só para dois por dia. Porque o Gerson fumava muito, isso todo mundo sabe, né? Então, é aí verdade. ele entrou nessa também, enfim, jogou muito, né? Então, o time todo. Agora, foi a primeira equipe que treinou. Naquela época, não existia se jogar fora do país, então trazer inclusive, quem jogasse fora do país não era chamado para a seleção, só formava com os jogadores daqui. Tanto é que, em 58, Orlando foi zagueiro com o Bellini, e depois ele foi para o Boca, lá para a Argentina. Então, quando ele foi para a Argentina, em 62 ele poderia ter repetido, mas não, ele não veio já para 62. Então, isso aí, então, é uma situação que você forma essas seleções, Agora, mas tem essa viu, diferença, né? É a tem uma época. história. Agora, dizem o seguinte: será que a jogador daquela época iam jogar É a isso que eu vou mesma falar coisa com hoje? você. Aí você diz o Claro seguinte: que jogaria. se Claro que naquela jogaria. época, Eu com acredito menos a que ajuda jogaria. de fora, menos tecnologia, menos tudo, e eles Olha quem jogavam entrou tudo aquilo, aqui. Olha quem entrou aqui, aqui. Kurtz, entrou campeão do mundo aqui, ô, do Pepe, Brasil. beleza, Pepe, o ô, Pepe, José Macia, um abraço, Pepe. Precisamos fazer ô, uma live. Só não estou Pepe. querendo te perturbar, mas eu vou fazer uma E, live com você, por favor. Um não, é abraço bom, aí, muito meu e do bom. Kurtz. Pode convidar o Pepe, que é muito legal. É, Mas o Pepe, o aí, Pepe tinha uma aí, marca, uma marca comigo muito legal, me marcou minha carreira, porque eu é, era novo, era treinador de dente de leite, e jogava a televisão, mostrava, e eu joguei contra o Pepe, e eu consegui, por sorte, vamos falar para empatar 2-2. Meu time era o comercial dele, era o Santos, ele tinha começado lá, uma coisa assim. E eu, nossa mãe do céu, quando eu vi o homem no banco lá, eu falei, tô perdido. Mas aí eu consegui. Quando eu ia fazer estágio lá na Portuguesa, com o Otto, na terça-feira, isso foi no sábado. Na terça, o auxiliar dele era o Julinho, ponta direita. Ele mandou me chamar no vestiário e falou: eu não vou falar a palavra que ele falou, ó, você vai pro inferno aí que você é treinador, não vem com essa conversa fiada, falopa, que você é preparador. Aí eu olhei para ele assim, meio assustado, desconfiado. Falei, pô, mas por que ele está falando isso? Como é que ele está sabendo? E você pensa que você me engana? Eu vi você na televisão. Aí eu lembrei que foi no Dente de Leite. E aquilo me ajudou com o Pepe. Fui para o Japão, joguei contra o Pepe. Pepe com o Yumiuri, eu com o Nagoya lá, com o Toyota. E vivendo com eles lá, veterano do Santos. Nossa, que alegria. Fomos para a Alemanha desfilar com o Brasil. Eu dei uma sorte, Curtis, que a FIFA pediu para mim localizar os jogadores e eu localizei. Tive sorte, me virei, mas eu conhecia muitos deles e foi emocionante. Eu fui coordenar os campeões do mundo que foram para a Alemanha. Você vê que o Brasil é tão bom, só que precisa aproveitar agora, não pode ficar derrapando em qualificação aí. O problema aí do Dorival é sério. Tem que lutar mesmo. O Pepe foi, o Edu foi, Joel, Paulo César, Caju. Nossa, foi um negócio Coutinho, Zé Maria, o grande Zé Maria. Agora, é emocionante você estar com esse pessoal. Você aprende conversando com eles, minuto muito, a muito. minuto, Só aprende, né? Tinha sim. um churrasco Essa lá no Santos que experiência eu ia. A experiência deles é uma é aula. espetacular. Isso. E o Pepe é uma figura. Com o Catar eu joguei com o Pepe lá no Bahrein. Ele me quebrou um galho, ele me fez um favor, deu fazer um amistoso com ele, porque ele estava concentrado lá para fazer amistoso com os times lá do Catar, mas não era com o meu. O meu era um time um pouco mais inferior, o Manama, que você conheceu lá em Esse, Bahrein. E ele falou: eu faço com você sim, falou. E fez lá. E aí eu fiz uma feijoada em casa, foi ele e adivinha quem?
Vê se você aprende. Vavá. Acho que o Carlos Isso. César também estava nessa feijoada. E, e não falaram não vou, não, e foram mesmo. São gente boa pra caramba. Pepe, um abraço aí, se cuida, tudo de bom. Eu vou te procurar. Agora, se acendeu o estopim. Verdade. Mas isso é interessante, porque a experiência. O Pepe escreveu Aqui muitas histórias aí, ó. Escreveu muitas é, histórias. É isso mesmo, Pepe. é, E você, nossa, mãe, você eu tenho arrebenta a boca do balão. E da eu tenho Ibope. uma história também é o seguinte: quando eu estava na Escola de Educação Física do Exército, isso foi em 68, um ano, foi 68, 69, um ano antes da Copa do Mundo, 70. Aí Sim. eu e o Coutinho, nós formamos uma seleção do Exército para disputar a Forças Armadas. E naquela Ah, época, o jogador se via, né? O eu já sei quartel quem queria fazer um estava time aí. forte, mas liberava eles para treinar. Mas primeiro ele vinha para o quartel. O Pelé foi soldado, né? Posso, Pelé foi soldado. posso falar Em mais um aí? O 51, Parobé. Parobé, que eu não esqueci na escalação do Brasil. Tinha o Parobé. é. Aí o Pelé foi em 51, foi campeão, né? Eles fizeram o primeiro campeonato sul-americano de militar e o Pelé era jogador, era soldado. Aí foi um time do Brasil que praticamente Sei, tinha eu vários lembro. jogadores da seleção. Aí fizeram esse campeonato militar sul-americano. O Brasil era 9, 10, 8, 3, 4, O 5, rei. só O rei é goleada. fogo. O rei Aí é fogo. foi o único campeonato sul-americano que foi feito. Depois não fizeram mais. Ele foi campeão Ah, sul-americano pô. militar. Isso tá me parecendo futsal na Olimpíada. Por que não entra o futsal na Olimpíada? Porque vai saber que Bom, o Brasil ganha? não, Eu penso porque assim. O futsal, o Brasil foi criado aqui no Brasil, ele tem uma aceitação enorme, ele tem grandes equipes, tem tudo. A Europa vem buscar jogador, tem time da Europa que joga os cinco, são brasileiros jogando nos times da Europa lá. Pô. Então, o que acontece? Aí a Olimpíada indica os esportes que poderão ter. Depois aqui no Brasil, indicaram o futsal. Mas aí não aceitaram o futsal. Agora você vê, para o Japão teve surf, agora tem essa dança de rua, né? Esse street que vai estar na Olimpíada de Tem Paris, skate, tem street dance, computador street, também joga. é, Eu acho street legal, dance, mas o é, futebol de salão é melhor numa é, parte aí. É um futebol de esporte. salão, com certeza. É. Agora, o que acontece é que nas Puxa, Olimpíadas, não repara que meu cachorro percebeu não, também que ela sabe, está tá chegando. gostando, tá acompanhando aí. Estou bem acompanhado e ele ajuda. Qualquer hora eu vou fazer uma Com live com ele também. certeza. Putz, Tá emocionante bom. a live aqui, porque você ter um bicampeão do mundo como o Pepe, bicampeão do mundo por clube, é difícil ter uma pessoa que conquistou É, tanto título, que fez gols importantes. Não esqueço nunca mais, foi o maior jogo que eu vi na vida, ou um dos, mas esse é o primeiro, Santos e Milan no Maracanã. Eu era moleque, vendo em casa na televisão. Nossa, aquela virada, o Pepe batendo falta é brincadeira. E ele, muito inteligente, bola molhada, os caras estão procurando a bola até hoje. É, e o baixinho lá tá Cláudia, brigando. Como é que é o nome dele? Cláudia Nunes está aqui, Paulo Zagallo, abraços, amigos. Tenho um compromisso agora. Tranquilo, Paulo, eu breve vou armar uma live com você sobre trabalho de formação, essas coisas aí, viu? Um abraço, se cuida aí. Orgulhoso de ter Paulinho. você aqui na live. Orgulhoso. Paulo Zagallo. Sérgio Marcelo também está aqui. Nossa, muita gente legal, muita gente. Agradeço vocês. Curtis, você nessas vitórias que você acompanhou do Brasil em 70,
qual aqui que você achou, claro, que ser campeão do mundo no último jogo é importante pra caramba. O que que te chamou taticamente, já que aqui é para complicar um pouco o negócio de treinador, que é negócio de taticamente, estratégia. O que que você chamou a atenção de você no Brasil de 70? Eu acho Dirigido pelo que o Brasil, Zagallo. o Brasil de 70 ele jogou, acho que todas as partidas com o mesmo sistema tático, né? Mas era uma equipe totalmente de qualidade, né? Então muito grande. Agora, por exemplo, teve jogos difíceis. O jogo contra a Inglaterra, né? Que o Banks fechou o gol lá, fez até aquela defesa, melhor defesa do mundo lá, com cabeçada do Pelé. Então, foi um jogo muito difícil. O Brasil, para chegar, passando também pela, pelo Uruguai, também, que foi um jogo também Aquele muito, jogo. muito difícil. Agora, afinal, o Brasil deu um passeio, né? Deu um show É, de é. bola. Tomou o primeiro gol, mas depois virou e foi aquele passeio, a parte tática do time, tudo. Eu achei que foi. Matou a Itália. Matou. E soube trocar a bola, porque a Itália já vinha numa prorrogação, e o E a Brasil era Itália, mais forte, né? e a Itália É. O, não tinha um time putz, qualquer, aquele não. jogo Brasil e Inglaterra, também achei um jogo duríssimo. E Foi eu dou um louvor a Carlos Alberto Torres, isso. que depois que empurraram, deram uma porradinha no Félix, lá numa bola lá, que o Félix salvou o gol, ele, ele, ele chegou no inglês e depois numa bola dividida ele chegou duro, né? Não chegou para quebrar o cara. E aí É, aquilo me fez, na minha cabeça ele mudou, a Inglaterra ficou, opa, e passou vamos dizer, respeitar mais o time. Isso é uma coisa interessante do futebol. Eu estava dando aula nos Estados Unidos de 77, numa universidade, e também lá em Washington Diplomatas, time profissional. Nós fomos pela CBD, da curso lá. Inclusive, foi o Dida, foi Orlando Peçanha, foi Jaime Valente, Cupira, Carlos Alberto Silva. É interessante que eu puxei uma coisa na tática que eu achei, e tinha, acho que eu tenho razão, falando com o Carlos Alberto depois outro dia, ele falou, como é que você fala que eu ganhei, ajudei a ganhar o jogo da Inglaterra? Eu conversando com o Carlos Alberto Torres aqui em São Paulo. Teve um evento aí, eu fui com ele e tal, ele falou, eu falei, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui, aí você chegou junto no cara, o time deles, não digo que amarelou, mas aquilo tudo ajudou. Olha, não somos bobo, não. Eu acho que isso aí no meu tempo que eu jogava bola, um pouquinho e tal, a gente fazia isso ainda até no campinho. O que que você acha dessa atitude? O que você acha que às vezes um time tem que se impor ah, não na porrada, mas jogando mais junto na bola? Como é que você leva isso para o é, lado psicológico até? naquela época não era tão rigoroso assim como está sendo hoje com o VAR aí, que ele pega todas as jogadas que o árbitro não vê, às vezes está do outro lado do campo. Então, as jogadas, o árbitro, às vezes, dá um amarelo e troca, né? Porque o VAR decide que a falta foi para vermelho. Então, é que hoje, por exemplo, eu acho que o time tem que ter garra, tem que ter tudo, tem que jogar duro, jogar em cima, mas sem ser desleal, né? Então, porque muitas vezes o que acontece é que o jogador já vem com a intenção e às vezes há um momento que ele poderia recolher a perna e ele não recolhe, ele pega na perna do outro a fim de tirar do campo mesmo. Então, eu acho que tem que ter um foco muito grande, tem que jogar sério, né? Não pode estar brincando no jogo, né? O jogo é sério e todo jogador tem que se focar e, ao mesmo tempo, respeitar também o adversário, né? Claro, não pode também ser, são companheiros de profissão, mas que tem que ser mais forte, tem, às vezes. Porque você vê só, a Inglaterra, na Copa de 70, ele tinha um time muito bom, um time tecnicamente bom, técnica, mas ainda estavam naquela época
a Inglaterra jogava com futebol força naquela época, ainda os jogadores levavam mais para o lado da força. Então, o que acontece? E a maneira de jogar, jogando direto com o ataque. Naquela época, os ingleses pegavam a bola na defesa e mandavam para o ataque, né? Sempre foi assim, né? Um tempo grande. Depois que eles chegaram à conclusão de que se começaram até vir no Brasil, assistir alguma coisa do Brasil, treinos, tudo isso, e o inglês hoje já não tem mais você vê os times jogando, não tem mais essa bola rifada para o ataque, não. Eles já jogam tocando a bola, a parte técnica cresceu. E o Brasil, naquele jogo, ele tinha mais a técnica, então ele colocou praticamente uma vantagem com a velocidade e a parte técnica, né? E o inglês estava Legal. mais para o lado da força. Bom, Kurtz, você tivesse que eu vou encerrar o vídeo, infelizmente, nós vamos fazer isso aí sempre que possível, claro, mas hoje muito orgulhoso de ter esse pessoal todo na linha e tendo dois pessoas ligadas ao futebol aí, que é o Paulo Zagallo, filho do Zagallo, Isso, e o grande Pepe, José Macia, amigo de Santos, e que conhece isso. também você, tudo. O curso que você tem para falar para um jovem que quer ser treinador, e se me, um exemplo para mim é a preparação da Copa de 70, claro, mudou, mas não mudou tudo. Tem que treinar algumas coisas que foram treinadas no passado, pode ser treinada hoje. Eu analiso assim, né? Não é só o pequeno jogo, tem um montão de coisa que pode ser feito, e o Curtis, como professor, técnico, Falopa também, o que você, o Curtis, acha? Porque você é o meu entrevistado. Sobre essa parte você falou da Da, parte de do aproveitar a jovem. parte técnica, tática e disso aí. O que você pode falar para um Sim, jovem? Olha, sim. você que vai ser treinador, olha ali, o Zagallo fez isso, ou os jogadores fizeram isso, aproveitou a qualidade individual do jogador, aproveitou, por exemplo, o chute do Rivelino. Um exemplo, Gerson. Por exemplo, a Isso é muito qualidade, eu importante. tenho que falar isso para você, você é endossa aí. Isso é muito O Gerson importante, né? metia a bola onde ele queria, ele meteu Isso. umas. Lembro de duas bolas aí, que uma que o Pelé matou e caixa. Era brincadeira o Gerson, né? É, entendeu? Fala você. É. Eu acho que hoje em dia o, o garoto que vai estar se preparando nos centros de treinamento, aí Xerém, em outros lugares do Flamengo, tudo isso, eles não devem estar pensando só naquilo que é motivação, porque ele vê jogadores ganhando não sei quantos milhões, não sei o quê. Ele tem que subir paulatinamente, vai subindo, passa de uma categoria para outra e pensa só no foco do jogo, só dessa parte. Porque muitas vezes, esses meninos, às vezes, a família atrapalha. Tinha treinos da Sub-20, da Sub-17, eu também dei um período com eles. Ah, você ia dar um treino lá na Escola de Educação Física, ou outro lugar qualquer, a arquibancada ficava cheia dos pais e parentes, tudo isso, e o garoto, e aquilo atrapalhava. Inclusive, nós tivemos que até, algumas vezes, não autorizar a entrada, porque atrapalhava o treino. O menino ficava sendo pressionado para jogar, porque o garoto daquela época, aqui no Brasil, o garoto que cresce, ele está jogando bem e está se valorizando, a família toda está em cima para que ele ganhe muito para depois ajudar a família, Isso né? aí Então, mesmo. isso aí tem essa conexão. Só para não. É interessante que você está falando pra caramba, eu vou endossar de uma forma, já que o Pepe estava na linha, e ele também estava nesse programa que eu trabalhava, e era ligado ao Luxemburgo. Depois que eu vim saber, o Dino Sani falou para me contratar lá tal. Aí quando eu vi era Dorval, Mengalvio, Coutinho, só o Pelé que não estava, o Pepe, o Dino Sani, o Félix, e a Dilson, que foi do Santos, e eu. Nós tínhamos que treinar os
moleque e tal. Chegou um dia de manhã lá, já de manhã, Ivaí, que jogou no Fluminense, da Portuguesa, o Príncipe. Os caras tudo conheciam todas as manhas. O Ivaí e os outros que estavam lá com a gente lá, o Dino, o pessoal, levavam o pessoal lá para os, os pais. Os pais não conseguiam chegar. E você vê aquele alvoroço ali. É um negócio impressionante. Eles podem ajudar, mas pode atrapalhar muito. Eu vejo isso. Eu tenho academia aqui em Botucatu. É duro. Só que a gente vai pôr no eixo. Eu convivi com gente assim no futebol, foi escola. Então, foi na escola, foi isso aí. No jogo de pelada, aprendi que eu tinha um treinador que o cara entrava lá e falava: olha, isso é uma caixa de cerveja. Ele falou: agora não. Depois, o cara falava. E nem uma caixa de cerveja que ele pegava depois. Eu era moleque, me lembro do time. Então, o pai queria interferir às vezes. Acontece isso. Tem que saber lidar com isso aí. E eu acho que tem que saber lidar para não se queimar, né? Isso. Que é um problema que às vezes pode ser o pai amigo do empresário. Aí é o problema. Hoje tem esse problema aí no meio. Kurtz, eu vi você trabalhando com bola no Fluminense. Achei muito legal. 3-3, se não me falha a memória. Estava no cabeceiro. O Sebastião Araújo que estava lá. Você trabalha legal com bola. O que você tem para falar para o pessoal, principalmente dos anos 80 para frente, de 90, 2000, esses técnicos de base? O que você tem para falar de trabalho com bola? É porque há um tempo atrás, logo lá naquela época, a gente fazia a parte física, só fazia a parte física bem forte, separado e depois é que surgiu vários colegas e a gente também usava muito a bola no trabalho físico. Você já colocava aquilo, era até uma motivação de você fazer uma corrida com bola, fazer um trabalho com bola incluído, entrando na parte de preparação física. Então, tem a parte técnica, mas essa parte seria a parte física. E o treinamento com bola, tem vários colegas também, o Melo, que também já passou a usar bastante. Nós passamos a usar muito, o Moraci, tudo. Então, nós passamos, o Paveiro já usava, o Esquirola também. Então, essa trabalho com bola é muito importante. É claro que você tem que fazer também o trabalho, um intervalo treino de velocidade, um circuit training para dar mais força para o jogador. Agora, ali naquela hora ele está fazendo a parte física pura. Agora, uma parte com bola é muito importante. Inclusive, é interessante falar isso porque a bola ajuda muito. Eu, por exemplo, quando estava com minhas equipes, naquela época não tinha, assim, você teve treinador de goleiros, assim, não tinha. Então, eu fazia o seguinte, para o goleiro também não tinha desse jeito que agora está do jogador jogar com os pés, mas eu fazia o seguinte, eu quando ia fazer o treinamento técnico puro, eu pegava os goleiros que já chegavam um pouco antes para trabalhar com o preparador. Normalmente o goleiro sabe chegar antes do Marília, onde você fala aí? Quando o time vai começar, ele já está treinando. Então, eu colocava, quando tinha treinamento técnico, era passe, domínio, cabeceio, eu colocava os goleiros junto com os jogadores de campo. Colocava eles juntos. Então, eles faziam todo o trabalho de passe. A técnica então, você já estava incluindo a técnica para dar uma condição melhor dele jogar no gol. Então, aí já foi uma coisa que hoje eles já estão fazendo separado, né? Porque eles fazem só o trabalho de goleiro. Agora, eu já encaixava isso para que ele tivesse uma condição de uma bola fora da área. Seu conceito é melhor aí num Porto aí, esse de misturar, porque já aconteceu muita coisa assim. Isso. Time primeira divisão, segunda divisão, time grande seleção que eu trabalhei, tinha que pôr goleiro às vezes no dois toques, tinha que pôr goleiro no três toques, tinha que pôr no pequeno quadrado. Ele fazia o treino, né, junto com... Nossa. Agora, é muito
importante também você pegar eu fazia muito, né, depois no aquecimento físico, de alongamento, tudo isso, colocava eles para fazer tinha até umas fitas que marcavam o campo, fazer campo reduzido, 3 contra 3, 4 contra 4, naquele campinho pequeno, É. porque forçava ele para esse passe rápido que até hoje, agora estão fazendo agora, porque desse sistema de jogo, que o goleiro já não chuta mais a bola para frente, sai jogando sempre. Inclusive, eu tive um absurdo. O maior risco do jogador desse é estar do lado direito e fazer um cruzamento na frente do gol para o outro lado, para o colega. Pô, aquele negócio, nunca cruza a bola na frente do gol. Eu vou falar, eu acho que eu apanharia do meu bate mal na bola, o outro vem e toma e já está em cima do gol. Então, esse toque, muito próximo ao gol, é um risco. Mata no coração a torcida, pô, aquele toquezinho ali dentro. Pô. Curte, só para encerrar, o jogador africano, em resumo, poucas palavras aí. O que você acha da. Você está vendo a Copa da África, eu estou vendo os times, e alguns, para mim e para você, acho que não estão surpreendendo, porque você sabe que Angola é boa, que você trabalhou com a seleção de Angola. Eu sei que Camarões é bom, pode surpreender, mas o Senegal é melhor. Eu joguei com o Senegal, sempre eles são perigosos, são bons. O Marrocos também, claro, que se deve a um treinador brasileiro, que era do Fluminense, o Farias, do Juvenil, eu trabalhava com o Carlos César, eu sei que eu conheci, acompanhei. O Marrocos deve também a brasileiro isso aí. Deve a ele só? Não, mas ele ajudou, porque eu vi ele transformar o futebol, estava na Copa de 86, acompanhando os 3 jogos dele, se não me falha a memória. Mas é importante, o que você acha da importância aí, em poucas palavras, do futebol africano, Curtis? Eu acho que, por exemplo, o futebol africano, essa Copa, agora assisti alguns jogos, que te vê que houve um crescimento no futebol africano. Agora tem que procurar ver o seguinte, pode ser, e já está sendo notado, que as grandes equipes, Camarões, Costa do Marfim, Nigéria, Gana, esses times, Marrocos, a Tunísia. Então, o próprio Egito também tem duas equipes excelentes lá. Então, o que acontece? Eles dão a impressão, nesse campeonato agora, pelos resultados que está tendo, que os times que naquela época que eu estava lá, que eu já trabalhei lá 3 anos em África do Sul. Gana, não. Eu estava na África do Sul, eu estava em Gana 93, 94, 95, 96. Depois eu passei um tempo fora, depois voltei para Angola. Então, Angola eu fiquei em 2002, 2003 e 2004 com a seleção de Angola. E com eu estou notando que as equipes mais fracas, que naquela época nem classificavam para a Copa, era difícil classificar para a Copa das Nações Africanas, hoje em dia está vendo a Guiné Equatorial colocada em primeiro numa chave. Lá com a FIFA. Tem grandes equipes. Tem bons valores lá. A Gana perdendo para o Cabo Verde. Essas equipes não classificaram. Então, está jogos difíceis. Eles estão jogando de igual para igual. Empate 2-2. Os times grandes perdendo. A Gana perdeu para o Cabo Verde. Então, é uma situação que eu acho que houve um crescimento dos times menores, dos países menores, tecnicamente, e uma caída dos times grandes. Você pode ver que não tem mais aqueles jogadores que tinha antigamente um time de Camarões, a própria Nigéria. A Nigéria era isso, tinha jogadores excelentes. Eu tinha em Gana, eu tinha naquela época, 94, 95, 96, eu tinha que convocar toda a minha seleção da Europa, como o Brasil faz hoje, e até hoje está fazendo. Todos jogavam na Europa. Então,
praticamente era o time das 20 jogadores da Europa que estavam jogando. Tinha o Abedi Pelé, que era o jogador que, pelo apelido, você já vê porque o Abedi Pelé foi mais 6 vezes o melhor jogador da Eu África, jogava na Europa. convivi com Então, ele. o Cofu, que era zagueiro, jogava no Bayern Munique. Então, esses jogadores todos eu tinha que chamar para participar da seleção. E interessante que lá a vaidade que tem o jogador de trabalhar fora, e isso incentiva Olha, os jogadores Curso, de lá o a Birajara, você falou de querer goleiro, jogar fora. viu, Curso? É? Um segundo, só um segundo. O Nélio, nosso aluno lá do Sindicato Treinador, que está no Maranhão, mandou um abraço aqui, boa noite, meus professores. O grande Ubirajara está faminto para entrar. Ubirajara, dá um tempo, mas você falou bem o negócio de ir com o pé, Ubirajara. Olha o que o curso está falando aí. Então depende do treinador aproveitar. O curso, só para aproveitar esse parênteses aqui, você precisa ver o que eu fiz para a FIFA na África. Só contando com o tempo, mas dá para contar Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné, Guiné-Bissau, o que você falar aí, Guiné Equatorial, a gente ia desenvolver um programa de melhorar o futebol na África pela FIFA e divulgar o futebol para a África. E você via talento lá, rapaz. E tinha as escolas, que eu fui jogar com o Senegal, com a seleção minha da África do Sul, tinha as academias dentro do Senegal pelos franceses. Então eles já iam lá, já puxavam o que eles achavam melhor e levavam acho que até a família. Você fez um trabalho brilhante, Curtis, em Gana, que eu imagino que não foi mole a época que você foi, era mais duro. Parreira, então, também teve em Gana. O Parreira teve em Gana em 68. Ele foi um dos primeiros, inclusive, ele foi para Gana, ainda ele era recém-formado aqui na educação física, e falava bem o inglês, tudo isso foi escolhido, então, foi pelo governo, foi o pedido de Gana para que mandar um treinador para lá. Então, o Parreira foi, isso em 68, tudo isso, ele ficou trabalhando primeiro pela parte física lá, depois ele até dirigiu a equipe de Gana. E voltou para o Brasil um pouco antes de chegar à Copa de 70 e 69, que ele começou também na Copa de 70. Agora, o que acontece? O Parreira, por exemplo, tinha coisas lá em Gana que ainda estavam coisa feita lá daquela época do Parreira. Nós tivemos que organizar campo. O campo estava uma coisa impressionante, meia grama e meia terra. Então, tudo isso. Agora, o centro de treinamento era o mesmo da época do Parreira, o Ienibar, lá um lugar que tem o centro de treinamento do futebol. Foi pioneiro lá, brasileiro. Aí eu fui dirigir a equipe olímpica e a principal. Eu dirigi as duas equipes, né? Nós competindo nas duas competições. A eliminatória para Atlanta. Aí nós classificamos a equipe olímpica para Atlanta, na Olimpíada, e a principal, 96, nós jogamos com a Copa da África de Nações na África do Sul. Então foi uma situação interessante, porque eu trazia o jogador de fora. Agora tem um detalhe que nós tivemos que mudar muita coisa lá, se preparar. Por exemplo, o jogador africano, ele vinha dos clubes e os treinos, o primeiro treino que foi, eu cheguei lá, comecei a conhecer, daí tinha um jogo amistoso com time de fora, daí apareceu os jogadores, convocamos os jogadores, aí na hora do treino, cada um entrava no treinamento com a camisa do time dele lá. Um era da Alemanha, outro da Itália, outro... Inventou. Eles são artistas. Curtis, eles são artistas também. Eles são artistas. Lembra Curtis, eles são artistas. Você lembra da Copa da Itália, que jogou com a Inglaterra? Eles foram vibrar. O africano tem isso aí. Eu acho que, não digo que muda totalmente, nem deve mudar a criatividade. Por exemplo, eu estava vendo a Mauritânia agora jogando contra
a Algéria. A Algéria é fortíssima. Eu joguei contra a É, Algéria na Tunísia. eu Eles joguei lá pegam mesmo a também. torcida. Eu Você joguei conhece. Mauritânia jogadores, cresceu, jogadores cara. fortes. Cresceu. Ganhou o jogo. É, né? Ô, Curtis, não dá mais tempo. Vamos guardar para uma. Não É, gasta toda a bala, não. isso. Guarda para uma live sobre a África breve aí, Vamos eu falar faço com você. da África é interessante, sabe por quê? Vamos, mas É, aí tem que falar só da complementando, África. é, complementando o seguinte, da África, hoje em dia, os jogadores, por exemplo, Angola, jogadores, todos, a maioria ia para Portugal, jogar em Portugal. Depois que começou a sair para outros Foi. países, isso de Angola, porque falava português era mais fácil. Então, às vezes, Moçambique. o jogador estava lá jogando em Angola, eu dizia, poxa, dá um tempo a mais, se prepara. Aí eu preferia ir para uma segunda divisão lá de É, Portugal e jogar é. lá, e não deixava se preparar melhor, para depois poderia ir para um time grande. Agora, o que acontece? A África, o Brasil já teve alguns africanos jogando aqui, várias equipes aqui, né? Tiveram alguns jogadores africanos jogando aqui no Brasil. Agora, o que acontece? Eles poderiam o Brasil olhar um pouco mais, em vez de trazer só esse sul-americano aqui, da área daqui, porque tem excelentes Ô, jogadores lá que Curtis, jogam lá. o, E não seria tão caro trazer esses jogadores, porque se você oferecer, o salário deles lá é baixo, dentro da África, não é um salário alto. E trazendo ele com uma melhoria aqui, claro. esses jogadores são O São fortes e outra coisa. Paulo, o São Paulo Futebol Clube, tá aí um representante de São Paulo na linha aí, que acho que aqui de Botucatu, um abraço aí para você. O São Paulo conversou comigo no tempo de Juvenal Juvencio, eu lembro, e eu tinha um pequeno projeto para eles que era interessante, só que a política os caras não levaram, mas acreditam e não acreditam no futebol brasileiro. Tem que acreditar, mas tem que pôr gente que conhece, que tem know-how e viveu ali e formou jogador ali, ou jogou, tem que trabalhar com isso aí, esse intercâmbio. O curso sem querer cortar, você está falando, eu estava vencendo o horário, mas lembrar que o Birajara aqui escreveu, vocês entraram no ano década, não sei o quê, década de 90, na África. Claro que lá começou, já que o Birajara entrou, eu trabalhava no Camarões, o campo que eu treinava cheio de terra lá, um pouco de grama, eles falaram, Jairzinho jogou aqui com o Botafogo. Provavelmente o Jogou. Birajara deve ter jogado lá. Era pedreira naquele calor, não era estádio, tudo fresquinho, não. O negócio era. Eu fui num lugar lá que os caras queriam tocar assim no meu braço. Falei, porra, acho que vai fazer sopa agora? É. Aí o meu capitão, vamos embora, coach, vamos embora. Eu lembro disso aí, era uma cerca de corda. Mas olha, Curtis, É, né? guarda essas histórias aí, escreve aí no teu num papel aí, que eu sei que você escreve aí e tal, para lembrar, e vamos fazer uma só da África. Eu falo um Só, montão de tá coisa, legal. você fala É um montão bom, de coisa. a África tem muita coisa para falar, tem muita história, né? Muita Claro, coisa que claro. se passou. Tá jogando em estádio que estava as tropas lutando lá, Serra Leoa, Eu sei. estavam lutando O a Pelé 20 parou guerra quilômetros, lá. 20 O rei quilômetros parou a guerra lá. do estádio Curte, estava jogando. curte. O Pelé parou a guerra, fizeram uma Então, pausa para depois continuar a guerra, o depois que Pepe, eles saíram. o Pepe devia estar nessa aí. É, Queria agradecer o Birajara que entrou, o Pepe dos Santos que entrou, é, o, bicampeão do o Birajara mundo, que fez o Paulo aquela nossa. Zagallo entrou na linha aqui também, e a todos, o Nélio, pessoas que eu não lembro, o Emerson, o Renato Kurtz, seu filho, acho muito Ah, legal. Kurtz, se você puder dar uma despedida rápida aí, porque eu tenho medo que eles metem a foice na linha também. tá legal. E a gente faz no outro dia. Já aconteceu muito isso aí. Pode falar. Isso essas lives, para mim, eu acho que são muito importantes, porque a gente lembra de muita coisa e vê alguma coisa do passado, né? Também traz alguma coisa que foi feito e nós já fizemos. E hoje, tem muita coisa que você tem que olhar o passado
para poder trabalhar hoje, melhorar, para ter um futuro melhor, né? Então, isso que é uma vantagem de lembrar tudo isso, e são situações que, às vezes, mesmo a experiência daquelas épocas, você poderia utilizar hoje bastante, como na Europa, o treinador, alguém que trabalha na área de esporte, de qualquer esporte, tudo isso, eles mantêm mais tempo. Então, aqui no Claro. Brasil, o pessoal E está a se gente está aí aposentando na área muito para isso, cedo. Curtis. Isso. Porque na Europa você Curtis, vê lá, está do Real Madrid, quantos anos está ele lá como treinador? Então, tudo isso. O Bob Robson ficou 21 anos no Manchester United. Então, são treinadores, e esse é, depois disso. Curtis, esse é um outro assunto legal que a gente pode Isso, falar. Eu tenho umas ideias aí, eu vou falar com você. O Birajara mandou outra mensagem, eu vou aproveitar. O treinador era Zezé Moreira. Eu saí dobrando, deve ser cobrando os africanos. Zezé gritava: volta, volta. Ô, Curtis, eu queria que você agradecesse, dava a sua despedida. Desculpa aí por causa do tempo. Eu combinei até com você 1 hora, já virou 1 hora e meia. E para não isso. passar, eu também tenho que trabalhar amanhã cedo. Eu te agradeço muito, de coração. Pode falar aí. Eu que agradeço, Falop. Isso é muito bom. A gente isso faz a gente também procurar pesquisar um pouquinho mais, relembrar muita coisa que nós Claro, fizemos e claro. para poder passar alguma coisa que seja útil até hoje ainda, porque tem coisas que podem ser utilizadas hoje, como a Lógico. Copa de 70. E depois da Copa de 70, eu tenho até um livro aqui com todo o trabalho que foi feito na Copa de 70, depois, quando fizer a Copa de 70, os europeus vieram todos para o Brasil procurar pesquisar, buscar Foi. o porquê daquela diferença física, diferença técnica, É tática, assunto aí, tudo isso. legal. Então, eles vieram buscar para colocar na época em 76, né? Desculpe, 74. Aí o que acontece? Esses detalhes, porque A gente hoje o vai falar, futebol é Curtis. interessante. A gente É, vai falar. porque o Eu- futebol hoje é globalizado, Guarda né? de Então a surpresa gente para tem nós que aí. se conhece tudo de todo mundo, né? Então o pessoal tem que pesquisar mesmo, Claro, assistir claro. bastante para poder participar. Eu que agradeço, tá? Obrigado, um abraço a Obrigado todos aí. você aí. Boa Pode até noite. foi longe demais. Vai ganhar cachê Isso. dobrado. É, Um tá bom.